Fala pessoal, vamos iniciar mais um episódio do podcast Inovação e hoje nós estamos aqui com a doutora Anselma Bernardes. Ela é formada em Direito pela UFES, pós-graduada em Saúde Pública pela USP, pós-graduada em Auditoria Hospitalar e Regulação em Saúde na MESCAM, pós-graduada em Direito Tributário na FGV, mestranda Políticas Públicas e Desenvolvimento Local na MESCAM, professora pós-graduação da UVV, vulso de Direito Médico. Participou de diversos projetos na área da saúde no Espírito Santo, permanente de assistência farmacêutica e entre outros. Doutora, é um prazer receber a senhora no nosso podcast de hoje e eu queria te passar a palavra para você se apresentar e comunicar ao público. Bom, boa noite. Boa noite. A você e a todos, né? É um grande prazer estar aqui, uma honra para mim receber esse convite, Pastor Leandro. Quero agradecer imensamente a você e a sua equipe, né, que está aqui a essa hora, né, trabalhando numa sexta-feira, 20h30, né, 27 de maio. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de nós conversarmos um pouco, né, sobre a responsabilidade dos partidos políticos em relação aos atos praticados pelos seus agentes nos municípios, no estado e no nosso país. Eu acho que o momento é muito apropriado para isso. Esse é um projeto de lei da senhora? É um projeto de lei que eu trago no meu coração aí há mais de 30 anos. Já tive a oportunidade de submetê-lo à apreciação de alguns dos nossos deputados federais, né, aqui no estado, mas nunca tive êxito, né? E agora, então, aproveitando esse momento, né, e esse grito do povo brasileiro, anticorrupção, pela verdade na política, pela moralidade na política, eu entendi a hora. E aí, por mim mesma, sem absolutamente nenhum apoio político, sem nenhum apoio, né, eu resolvi começar devagarzinho e plantar esse projeto de lei lá no meu Instagram, para ver a reação das pessoas sobre ele. E tem sido muito positiva, né? O retorno tem sido muito bacana. Desde 2013 nós vemos o Brasil criticando, combatendo, né? Falando muito sobre corrupção, assim, o Brasil que eu falo, a população brasileira, né? Ela abriu os olhos, né, doutora? Ela vem falando isso com muito mais ênfase e eu acredito que esse é o momento, né? O tempo oportuno justamente para a gente debater esse assunto é hoje, né? As pessoas estão cansadas, né? Cansadas da forma, porque elas são lesadas e elas não são ouvidas, né? E eu acredito que nós precisamos de alguém para ser a nossa voz, para fazer esses questionamentos que nós, às vezes, como população, não podemos ir mais do que isso. A maioria da população não sabe nem como fazer e nem por onde começar. Explica um pouco melhor para a gente sobre esse projeto de lei de responsabilidade partidária. Isso. Olha só, assim, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender por que nós chegamos aqui. A corrupção, ela está na humanidade desde sempre, né? No século XVIII, nós tivemos lá, pela inteligência de Montesquieu, o espírito das leis, né? Ele ele escreveu esse conteúdo intitulado Espírito das Leis. E lá ele já dizia o seguinte, que a política, ela deveria ser pautada na honra, na moral e na dignidade. E ele já previa que o Estado moderno não abraçaria a concepção ideal e original de política, porque é natural o homem se corromper. Então, quando nós falamos sobre corrupção, vem de degeneração, de corromper-se, de estragar aquilo que era originalmente bom. E ele atribui isso ao desejo de ter, ao desejo exagerado de ter sem limite. Então, o desejo de ter e ter sem limite aquilo que não é seu, aquilo que não te pertence, gera dentro das instituições aquilo que a gente chama de corrupção. Considerando então, Pastor Leandro, que o Estado, da forma como nós conhecemos, né, modernamente, principalmente nos países capitalistas, né, dividido em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, considerando que o Estado ele é dirigido, ele é governado por políticos,
que são eleitos pelo voto direto, eu entendi razoável pensar um modo de responsabilizar o partido político pelos atos do candidato eleito durante o exercício do seu mandato. Como é que isso funciona? Vou usar um exemplo. O prefeito de um dos municípios do estado do Espírito Santo é eleito. Dentro do nosso regime democrático, não é possível que eu, Anselma, que você, Leandro, promova um projeto eleitoral de modo individual e isolado. Você precisa estar afiliado a um partido. Esse partido vai aderir ao seu projeto, vai colocar o seu nome numa convenção, e essa convenção do partido, primeiramente, vai te eleger e dizer, não, o Leandro pode ser candidato a prefeito. Você vai ser eleito primeiramente dentro do partido, dentro da convenção do partido. E quais são esses critérios? Dentro da convenção do partido, o partido vai avaliar, penso eu, né, de acordo com os seus estatutos, ele vai avaliar a sua conduta, vai avaliar o seu nome, vai avaliar a sua história de vida, vai avaliar o seu potencial eleitoral, vai avaliar suas tradições morais, éticas, toda a sua vida pregressa. Então, quando um partido lança alguém, ele está falando assim, ó, essa pessoa ela é apta para ser um político, para ser uma figura pública, porque tem moral, tem ética, tem um bom nome. O partido, ele testifica isso? Ele afiança o seu nome, ele é seu fiador, legítimo e primeiro. Então ele diz, este candidato é da minha confiança, este candidato é competente, este candidato vai alcançar os objetivos de Estado para cuidar das pessoas, este candidato sabe fazer gestão. Bacana. E aí o que acontece? Esse candidato assume o governo, esse candidato se torna um vereador, vai para o legislativo municipal, se torna um deputado estadual, vai para o legislativo estadual, se torna um deputado federal ou senador, vai para o Congresso Nacional. Ou ele se torna um prefeito, assume o executivo municipal, se torna um governador, assume o executivo estadual ou se torna o presidente da República. Muito bem. Os desvios que esse candidato eleito pratica durante o exercício do seu mandato, ou reconhecidamente, né, os atos de corrupção, desvio de dinheiro e tantas coisas que nós vamos falar daqui a pouco, quem é que responde por isso? De acordo com a lei que nós temos, a lei de improbidade, o agente político, né, ele é considerado agente público. Todo aquele que de alguma forma recebe dinheiro público, mesmo a empresa privada, pessoa jurídica hoje responde por desvios de finalidade do dinheiro público, a pessoa física responde, o funcionário público no exercício do seu cargo público responde, pessoalmente, o vereador responde, o prefeito responde, o governador responde, o presidente da República responde, o gestor das empresas privadas, os administradores, assim como a própria pessoa jurídica respondem, têm seus bens bloqueados, respondem administrativamente, respondem civilmente e respondem criminalmente. Em relação aos políticos eleitos e a tudo aquilo que eles fizeram durante o exercício do mandato, o partido político, do ponto de vista jurídico, sempre ficou blindado de tudo isso. Então nós temos prefeitos que desviaram dinheiro, eles foram condenados, foram presos, o patrimônio deles não foi suficiente para ressarcir o dano, o prejuízo que causou ao município, por exemplo, e no exercício seguinte, ele afastado do cargo, quem é que assume? O vice-prefeito, do mesmo partido ou de partido distinto. No mandato seguinte, ou no processo eleitoral seguinte, o partido lança um novo candidato para o mesmo cargo. Então, a ideia de
construir esse projeto de lei, atribuindo ao partido político a responsabilidade solidária com o candidato, foi para evitar a continuidade do ato de corrupção e para exigir do partido político que ele absorva a responsabilidade que cabe a ele de escolher bem os seus candidatos. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Esse projeto de lei, ele altera o artigo 2º da Lei de Improbidade e inclui um parágrafo e 2 incisos. Seria uma espécie de manutenção, no caso de uma lei que já existe. Isso? Não é manutenção. Esse projeto de lei, ele altera um dispositivo de lei que já existe, para incluir um parágrafo e 2 incisos. Existe uma lei de improbidade. Sim. Só que essa lei de improbidade, ela não integra, ela não absorve o partido político. Ela absorve as pessoas jurídicas, inclusive do ponto de vista da improbidade praticada entre estados internacionais. Mas o partido político ficou blindado. Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. Olha só, vou dar um outro exemplo, que às vezes eu sei que é um pouquinho complicado até para quem vai nos assistir, né? O ato de corrupção, num processo de licitação, né, um beneficiamento, ou qualquer coisa que aconteça, o prefeito desviou dinheiro do cofre do município. Vamos falar do prefeito, porque ele está mais pertinho da gente, né? Os prefeitos, né? Sim. Sem indicar esse ou aquele, obviamente. Sim, claro. Então, ele desviou dinheiro do cofre público, desviou dinheiro da saúde, desviou dinheiro da educação. E aí nós temos comprovadamente, olha, o orçamento da saúde de tal município era 3 milhões e o governo facilitou, comprou álcool gel superfaturado e ficou provado que ele desviou R$1 milhão do caixa da saúde daquele município. Tá. O Tribunal de Contas vai identificar o desvio, vai para a justiça, ele vai ser julgado, vai ser condenado, ele vai perder os direitos políticos dele. Ele desviou R$1 milhão. Aí o prefeito, o patrimônio dele foi bloqueado. O patrimônio dele, total, foi alcançado em R$500 mil. Mas a dívida é de R$1 milhão. Quem vai devolver os 500? O partido político. Essa dívida não é uma dívida ativa, não? Ela não fica como uma dívida ativa? Não entra como dívida ativa, porque é dano contra o erário público. Olha só, agora na Operação Lava Jato, por exemplo, né? Houve um desvio comentado aí pela grande imprensa de R$90 bilhões por um grupo de saqueadores do país. Alguns foram presos. Nós tivemos, inclusive, processos em terceira instância transitados em julgados anulados. Né? Nós tivemos aí alguns que foram até libertos, né? Deixaram... Bom, sim. Enfim, R$90 bilhões. Tá, então vamos alcançar o patrimônio dessas pessoas. Vamos considerar aí, por hipótese, que o patrimônio dessas pessoas não seja o suficiente para cobrir esse rombo de R$90 bilhões. Inclusive, me parece que o que foi devolvido para os cofres públicos ficou em torno de 30 bilhões. E os outros 60 bilhões? Quem vai devolver? Quem vai ressarcir o Estado, o erário público, desses outros valores? Ora, o político eleito, quando ele desvia dinheiro, ele não deixa na conta corrente dele, ele oculta. E o partido político tem que ser responsável junto com esse candidato eleito. Então, qual é a nossa proposta? Primeiro lugar, o partido político é responsável de modo solidário com o candidato que ele afiança para ser eleito. O que é a responsabilidade solidária, Leandro? Vou dar um exemplo prático, porque esse todo mundo conhece. O funcionário entra na justiça contra a empresa aonde ele trabalhou. Entra lá com uma reclamação trabalhista. A sentença condena a empresa. O juiz manda bloquear a conta corrente da empresa, o patrimônio da empresa. A empresa não tem nada. Não tem dinheiro na conta, não tem imóvel, não tem carro, não tem nada. O que o juiz do trabalho faz? O juiz do trabalho afasta a pessoa jurídica e vai no CPF do dono da empresa. Vasculha se tem carro em nome dele, se tem conta corrente, se tem ativo, se tem terreno, tudo, e pega tudo. E agora nós temos a teimosinha.
O bloqueio em conta corrente do sócio da empresa, do dono da empresa, do administrador da empresa, é contínuo e fica contínuo enquanto não completar o valor que o empregado tem direito a receber. No caso dos partidos políticos, isso não existe. O candidato eleito desvia dinheiro público, causando um dano à população absurdo. O candidato é condenado, muitas vezes preso. Nós temos aí alguns que continuam presos até hoje. Muitas vezes preso. O patrimônio do candidato é bloqueado para fins de ressarcir o dano. Mas nem sempre dá para ressarcir o dano. E a sobra disso? Ora, se foi desviado 100 milhões, e se o meu patrimônio, o patrimônio de quem causou o dano é de 10, e os 90 milhões, quem vai pagar? O partido político vai pagar de acordo com os termos do projeto de lei que eu proponho. Mas assim, doutora, só para esclarecer, para não ficar a dúvida. No caso lá dos 90 bi, né? Recuperou 30, faltou 60. Aí, essas pessoas, elas continuam sem nenhum tipo de dívida, assim, elas estão plenamente livres, acabou o ponto final, assim, não recuperaram o dinheiro, né? Mesmo que, tipo assim, recuperou só 30, mas não recuperaram tudo. Ela não tem mais nenhum tipo de dívida, mais nada, acabou, ela não deve nada? Não fica nada pendente? Olha, o sistema jurídico nosso é tão absurdo que ele é condenado a 10 ou 15 ou 20, a nossa pena máxima permitida é 30 anos. Uhum. No caso de corrupção, eu agora não me recordo qual é a pena máxima, mas acho que tem um dos casos é 12 anos, né? E aí você pode ir preso, você cumpriu a sua pena, você não devolveu o dinheiro, você pode ser livre e você pode ser candidato novamente para o mesmo cargo que você ocupava antes. Porque não há nenhum impedimento para isso. Um absurdo, porque, por exemplo, os filhos vão usufruir, né? A esposa vai usufruir, ou o marido, né? Então, assim, existe as pessoas que vão usufruir daquele desvio, né? Então, assim, mesmo que o candidato ficou lá preso, lá, sei lá, 20 anos, 30 anos, alguém está usufruindo do dinheiro da saúde, do dinheiro da educação, do dinheiro do saneamento básico. Olha só, isso é muito sério. E o nosso projeto de lei propõe, além da responsabilidade solidária, quer dizer, o partido responde junto com o candidato eleito por todo esse dano que ele causa à sociedade. Além disso, o partido político também, depois do trânsito em julgado, ele terá o fundo eleitoral bloqueado. O patrimônio do partido político também vai ser bloqueado até o limite da dívida e enquanto não pagar a dívida. E mais, o partido político não poderá indicar candidatos para o mesmo cargo durante o tempo no qual aquele candidato tiver seus direitos políticos suspensos. Então, para quem nos assistir, entender. O prefeito ou o governador ou o presidente da República. Nós temos casos aí, direto na imprensa, isso é muito simples de entender. Nós tivemos aí o presidente do PDT, o Roberto Jefferson. Sim. Ele ficou afastado com os direitos políticos suspensos, se não me engano, por 8 anos. Collor de Mello ficou com os direitos suspensos por 8 anos. Hoje ele é senador da República, né? Roberto Jefferson nunca deixou de ser o presidente do partido. Ele continuou preso e sendo presidente nacional do PDT. Ora, são condições, são situações, no mínimo imorais, historicamente imorais, não condizem com o Estado, com a ética, não condizem com a política e com o próprio conceito histórico, filosófico do que é política, que é polis, cidade, que é cuidar da cidade. Então, o nosso sistema jurídico permite isso, e qualquer um deles, cumprida a pena, ressarcido ou não o erário público, eles podem voltar para o cenário político. Eu não sei quem foi que disse isso aí, alguém disse, o ladrão sempre volta à cena do crime. Ora, tem um negócio desse rolando aí. Então, isso são absurdos do nosso sistema. E o meu projeto de lei, ele vem fazer o quê? Pautar a responsabilidade do partido.
partido A, B ou C. Leandro, você será submetido à nossa convenção e nós gostaríamos que você disponibilizasse o seu nome para ser um deputado federal, para ser um deputado estadual, para ser um vereador, dentro do norte que o nosso estatuto do partido prevê, garantir o direito à vida, proteger o meio ambiente, melhorar as condições de saúde do povo, melhorar a educação, a segurança, né? Trazer investimento para os municípios, para o estado, para o país, né? Por aí vai, emprego, renda. E aí você, no exercício do seu mandato, se desvia, entra nesse universo terrível da corrupção, desvia dinheiro da saúde, desvia dinheiro da educação. Aqui mesmo no estado, agora recentemente, nós tivemos aí a denúncia de desvios de dinheiro da saúde, com compra superfaturada de álcool em gel. O subsecretário foi afastado imediatamente. E aí você que desvia, é provado que você desviou, o partido político vai ficar impune. O partido político bancou o seu nome, o partido político projetou socialmente, o partido político foi responsável pela sua eleição. É muito cômodo para o partido, né? Tivemos, por exemplo, a primeira eleição do Tiririca, ele fez 3 deputados federais com a votação que ele teve. Então o partido puxa um cidadão, tipo um artista, que vai ter uma quantidade de voto na legenda que, né, na época, né, daria para puxar uma quantidade muito grande. Ele não se responsabiliza, usufrui pelos seus candidatos, fica uma coisa assim, eu faço o que eu quero, né? Dá essa impressão assim, o partido faz o que ele bem entende e então, nada vai acontecer. A nossa esperança é de que, pautado esse projeto de lei no Congresso, na Câmara Federal e etc., a nossa esperança é apertar um pouco mais os partidos políticos. Porque o partido ele tem que ser responsável pelos atos daquele que ele indica. Ele tem que ser responsável. Ele tem que peneirar mais. Então não adianta o partido político pegar um apresentador de televisão, um artista famoso, ou um comediante, ou um jogador de futebol sem responsabilidade social. Nós temos que começar a plantar uma ideia de construir políticas sociais de verdade nesse país. E o partido político ele precisa entender que se ele não tiver competência moral para registrar uma candidatura, se ele não confiar no candidato de verdade, ele não pode fazê-lo. É melhor não lançar a chapa, é melhor não lançar o candidato. Mas ele precisa ter consciência da construção moral, da construção ética, da construção profissional, histórica do candidato que ele vai lançar. Ele não pode lançar um candidato só para encher cesta de votos. Olha só, nessa questão eleitoral, uma coisa importantíssima, olha só, até trouxe aqui porque eu trouxe algumas manchetes para não dizer a Anselma está inventando, não. Tudo isso está na internet, tudo isso é publicado, né? Esse aqui, por exemplo, foi publicado na revista Veja e diz assim, olha só, a lei eleitoral, todos nós sabemos que prevê nessa questão de gênero que 30% dos candidatos precisam pertencer ou ao gênero feminino ou masculino. Bom, dos candidatos a deputados estaduais, nós podemos ter 70% de mulheres, 30% de homens, ou 70% de homens e no mínimo 30% de mulheres. Qual é a denúncia? A denúncia é de que as mulheres estão sendo usadas como laranja dentro do processo eleitoral. Elas, na verdade, não se investem da condição de reais candidatas para discutir políticas voltadas para o movimento das mulheres, para a saúde da mulher, para a creche, para os interesses. Nenhuma mulher não discute política. Por isso é que nós temos no Congresso Nacional 503 vagas para deputados federais. Nós só temos 15% de mulheres. Então, as mulheres, dentro do processo eleitoral, isso é criminoso. Isso precisa ser apurado, isso precisa ser investigado. Nós temos mulheres que são usadas como laranjas
E algumas dessas pessoas, né, que recebem essas propostas para se candidatarem e se promoverem, na verdade, elas não fazem nenhum tipo de campanha e o pagamento do valor do fundo eleitoral não vai para elas. Vai para eleger este ou aquele candidato que é prioridade do partido. Isso é um crime. Isto é um crime. Isso não pode acontecer. Doutor, uma mulher, né, que se submete a uma situação dessa, por exemplo, porque essa mulher também ela se submeteu, né, ela aceitou ser uma laranja, né, desse partido. A senhora acha que o problema está no nosso modelo patriarcal ou o problema está no sentido de que a mulher ela não quer se envolver? Então, assim, o presidente do partido, por exemplo, ele força a barra, né, coloca lá só para ter o coeficiente para ele conseguir lançar a chapa dele. Pastor Leandro, a questão é bem complexa, né? Ela é histórica, né? É histórica. Eu não posso falar de outras culturas, né? Nós temos culturas muito rígidas em relação ao papel da mulher, né? A mulher aí em muitas culturas não ocidentais, elas ainda sofrem muito, né? Muita retração de ideias. Bom, na cultura ocidental, nós temos dentro do capitalismo, e aqui no Brasil, por exemplo, a estrutura do nosso Estado, ela é patriarcal ainda. Ela ainda é machista. E o nosso machismo ele é estrutural. Nós vamos demorar muito para quebrar esse lacre. Muito. Do ponto de vista da inserção da mulher na política, eu assisti um tempo aí um documentário muito interessante e a Benedita da Silva, que foi deputada federal pelo Rio de Janeiro, né, uma mulher fantástica, ela dizia que as primeiras mulheres que chegaram em Brasília, né, na década de 80, final da década de 80, se não me engano, não tenho certeza desse período, mas elas eram tão discriminadas no Congresso Nacional. E no Congresso Nacional não havia banheiro feminino. Meu Deus. Não havia banheiro feminino. Porque ninguém imaginava que uma mulher um dia pudesse chegar ao Congresso Nacional, pudesse chegar à Câmara de Deputados Federais. Era um absurdo pensar nisso, e isso agora, na década de 80, 90. Isso muito perto do momento que nós estamos tendo hoje. Sim. E as mulheres, então, embora de ideologias partidárias diferentes, elas entenderam que elas precisavam se unir. Elas se uniram, independentemente do partido, na época era Arena e PMDB, MDB. Né? Havia essa polarização. Isso te lembra alguma coisa que nós estamos vivendo hoje? As histórias se repetem, né? Então elas não queriam saber, elas se uniram. E aí aconteceu a Revolução do Batom. Os homens intitularam aquele movimento feminino, né, unificado, de o lobby do batom. Lá vem o lobby do batom. Por quê? Elas tiveram que reagir fortemente para que eles construíssem banheiros femininos dentro do Congresso Nacional. Então você veja bem que isso é muito recente. E a mulher na política é difícil, porque nós mulheres, nós temos uma cabeça, um conceito ético ainda, sabe, diferente do homem. Diferente. Nós mulheres, nós nascemos para cuidar, né? Nós não nascemos para reagir, né? Essa é a ideia, que na verdade vem, essa essência nossa de cuidar, ela precisa permanecer, né? Sim. Ela tem que continuar, porque isso faz parte da nossa genética, da nossa, né, construção, mas não aquele efeito de ser sujeito ou de se submeter a nada, né? Eu acredito que nesse momento, por exemplo, nesse processo eleitoral, nós teremos aí um boom de mulheres no Congresso Nacional, porque ninguém mais suporta o discurso estrutural e histórico da política brasileira, que sempre foi masculino. Eu não vou dizer machista, porque isso não precisa ser dito. Sempre foi masculino, né? E a questão das mulheres serem utilizadas como laranja também, Leonardo, eu penso o seguinte: a grande maioria das mulheres, eu, por exemplo, vou dizer de mim, eu nunca entrei em processo eleitoral porque eu tinha vergonha. Sempre tive vergonha, sério mesmo.
vergonha de me misturar, porque nós temos um padrão ético e moral que não combina com o modelo político apresentado para a gente historicamente. Exatamente de corrupção, de desvio de finalidade, de desvio de poder, né, de orçamentos secretos, de favorecimentos. Então isso não combina muito com a mulher. Não combina muito com a mulher. Então, eu não sei se é porque a mulher é submissa, ou se é porque ela precisa, ou se é porque ela é induzida a erro, né? Ainda existe uma fragilidade emocional e uma fragilidade intelectual ainda muito grande. E as mulheres não querem se envolver, então os partidos políticos saem à cata, né? Isso torna um problema, doutora, porque que acontece? Quando nós pensamos, por exemplo, que a política trabalha dentro de uma categoria, né? Por exemplo, eu sou um pastor, então eu te falo com propriedade dos problemas de um pastor, das alegrias de um pastor, da dificuldade de um pastor, porque eu estou exercendo, né, a função pastoral, o ministério pastoral. Se você me perguntar qual é o problema de um mecânico, eu não faço a menor ideia, porque eu não sou mecânico. A mulher, ela precisa ter consciência que ela precisa estar envolvida aí dentro, porque ela tem a necessidade de expressar, de falar aquilo que é uma dificuldade dela, é um problema dela, é uma lei que precisa ser mexida, que precisa ser trabalhada, é uma visão, é uma cultura, mas ela vai falar com propriedade porque ela é a mulher. Então a mulher, ela precisa entender que se ela não se envolver, né, uma palavra aí muito famosa hoje é empatia, né? Todo mundo usa empatia, mas a verdade é que mesmo eu me colocando no lugar da sua dor, eu não tendo ela com propriedade como você sente a dor. A partir do momento que a mulher ela fala que ela não quer, ela está perdendo, né? Não sei se seria essa palavra dela, mas assim, ela está perdendo o seu direito de expressar e colocar e mudar aquele quadro que ela mudaria, porque ela resolveu não colocar a mão no arado, ela resolveu aceitar, se submeter, uma coisa que ela poderia mudar, né? Olha, ainda existe uma coação social muito grande em relação ao avançar das mulheres. Eu acredito que nós temos avançado bastante. Hoje, tá, nesse momento, todos discutem política. É muito comum. Você entra numa unidade de saúde, você entra numa escola, você entra numa universidade, você entra num supermercado, numa farmácia, numa padaria, e rapidamente as pessoas se envolvem, a juventude, as meninas, os meninos, sabe? Rapidamente as pessoas estão trocando ideias, estão conversando sobre aquilo que é bom para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu país. As pessoas hoje não são mais tão facilmente enganadas, porque tudo está nas suas mãos. Tudo, hoje a internet, o celular te dá em tempo real o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Então, esse avanço tecnológico também contribuiu muito para essa abertura de mentalidade das mulheres. Então, as mulheres hoje, apesar de aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, a violência contra a mulher ainda continua absurda. E não há política que se veja sendo construída de modo eficaz em favor das mulheres. E eu chamo a atenção para um detalhe. Nós temos aqui no estado uma vice-governadora, e uma vice-governadora negra. Isso, para nós, mulheres, representa muito. Isso, para nós, deveria ser um ícone de grande expressão e força de muitas políticas em favor das mulheres. Contra a violência, contra a discriminação, contra o abuso sexual. Quantas mulheres são abusadas? Eu agora não tenho o indicador para te dar, mas muitas mulheres foram mortas violentamente. Violentamente. Não são só mortes comuns, além de serem abusadas e terem sofrido maus tratos, mortes violentas. E nós não vemos uma reação do Estado. Nós não vemos, olha só, nós não temos aqui, por exemplo, no nosso estado do Espírito Santo, pasme, pastor Leandro, Secretaria da Mulher.
Nós não temos uma secretaria da mulher. Por quê? Porque o assunto da mulher pode ser tratado por qualquer outra secretaria. O assunto da mulher pode ser tratado dentro da Secretaria de Saúde, desenvolvendo a saúde da mulher. Dentro da Secretaria de Educação, treinando a mulher. Dentro da Secretaria de Esportes, criando um espaço para a mulher que pratica esporte. Não, é claro que não. Quando você pensa política de construção do ser mulher, com todas as suas necessidades, discutindo a inserção da mulher dentro da sociedade, do empoderamento da mulher, conceitualmente falando, mulher como mulher, da necessidade de instruir a mulher para que ela se coloque à disposição para ocupar cargos de direção no governo, cargos de direção nas empresas privadas. Você sabe que a mulher ocupa o mesmo cargo que o homem, isso aí é indicador. Na mesma empresa ou no governo, e ela ganha salário menor que o homem fazendo a mesma coisa, muitas vezes sendo muito mais qualificada. Quem é que vai discutir isso? Eu acho sinceramente, sem medo de errar, eu acho uma pena, eu acho uma vergonha o Estado do Espírito Santo não ter uma secretaria da mulher. Eu acho uma vergonha. E é por isso, uma das coisas que me inspirou em elaborar esse projeto de lei, dando responsabilidade solidária ao partido político, também foi pensando, eu acho que essa lei tem que nascer de uma mulher. Porque um homem inserido dentro do conceito político machista, masculino que nós temos, jamais pensaria em responsabilizar o partido pelos atos que o candidato eleito vier a praticar. E a coisa é tão séria e tão profunda, veja bem, tudo isso nasce da corrupção. A corrupção é um crime tão absurdo que ela atinge um espaço invisível que ninguém comenta. Não vamos falar do visível, desviou dinheiro. E aí você tem aquelas mágicas frases da grande imprensa. Desviou o dinheiro da saúde, desviou o dinheiro da educação, desviou o dinheiro que deveria ser empregado na preservação do meio ambiente, desviou o dinheiro que iria calçar as ruas dos bairros da periferia do município tal, desviou o dinheiro, por aí vai. Fica nisso. Ninguém jamais elaborou um estudo demonstrando o impacto desse desvio, desse ato de corrupção na vida das pessoas. A extensão do dano desse ato na vida da sociedade. Não existe esse impacto. É possível fazer esse cálculo? O quão impactante foi esse desvio? Eu penso que seja possível fazer. Por quê? Aqui, por exemplo, se nós temos aqui, como foi publicado no Século Diário do dia 8 de 3 de 2020, então não é a Anselma quem está falando, eu estou relatando fatos. O Século Diário diz, e ele faz um recorte aqui de tempo, ele diz que foram desviados por meio de grandes operações, né, em fraude, 3 bilhões de reais dos cofres públicos do Estado do Espírito Santo. Ora, é fácil, 3 bilhões de reais. O que poderia ser feito com 3 bilhões de reais? Quantas escolas poderiam ser construídas? Quanta saúde poderia ser entregue? Quantas cirurgias eletivas poderiam ter sido realizadas? Você sabe que para você fazer uma cirurgia hoje, você pode esperar, em média, até 3 anos na fila. 3 anos na fila. O que 3 bilhões de reais em 2 ou 3 anos desviados poderiam fazer por essas mães, por essas mulheres que precisam fazer, por exemplo, uma cirurgia ginecológica? Outro dia eu encontrei um senhor aqui do interior do estado, que ele disse que ele está 2 anos e 8 meses na fila, esperando para fazer uma cirurgia de hemorroida. Você pensa bem o incômodo, a dor e o sofrimento desse homem trabalhador rural,
na fila aguardando há 2 anos e 8 meses para fazer uma cirurgia de hemorroida. Ora, para o Estado é uma cirurgia eletiva. O que 3 bilhões resolveriam? O ato de corrupção, ele é o mais odioso de todos. Eu chego a dizer e a elevar o ato de corrupção praticado ao que se chama de crime lesa pátria, que ainda não foi definido. É quase que comparando o ato de corrupção a um crime de guerra. A extensão do ato de corrupção, pastor Leandro, é incalculável, é intangível, não se vê, é o invisível. Você não consegue imaginar o tamanho da desgraça causada às pessoas, às crianças, aos adolescentes, aos professores, aos profissionais da saúde, aos funcionários públicos, ao Estado, ao município, à nação. Você não imagina que aquela rua, aquele esgoto a céu aberto, porque o dinheiro que deveria ter sido usado para fazer saneamento básico foi desviado. Quanta doença aquilo causou. Quantas pessoas morreram com doenças, bactérias graves adquiridas ali naquele ambiente. A coisa é assim mesmo. A coisa é assim mesmo. Portanto, o corrupto, ele deveria, no mínimo, deveria ser destinado a ele a pena de prisão perpétua, embora a nossa legislação e a nossa Constituição não permita. Né? Então, é gravíssimo. Veja bem, aqui no nosso estado, nós tivemos aqui, nos últimos anos, né? Olha só, agora recente, nos últimos 10 anos, vou te falar de algumas operações. Posso falar? Pode. Não tá cansado, não? Não, a gente quer ouvir. Olha só, em 2012, a Operação Pichote. Operação Pichote. Você era bem jovenzinho, mas você vai lembrar disso aqui. Ó, Operação Pichote 2012. 13 pessoas acusadas pelo desvio de 32 milhões de reais em contratos no sistema prisional. Entre os presos estavam pessoas ligadas ao Instituto de Desenvolvimento de Inclusão Social. Olha só que coisa absurda, né? E por aí vai. Isso aí aconteceu, né? O escândalo gerou aí a exoneração, né? Da época do secretário de Justiça, né? E ele ocupou aí o cargo durante o governo Paulo Artung e também durante o governo Casagrande. Quer dizer, 2012, né, ele foi exonerado e ocupou o cargo em 2 governos. Ele e mais 17 pessoas, né, eles responderam por uma ação de improbidade, ou seja, por ato de corrupção, por desvio de dinheiro dos cofres públicos. Olha só, outra coisa. Operação Derrama. Essa daqui todo mundo ouviu falar. Em 2013, né, envolveu um esquema de fraudes, de recuperação de tributos em prefeituras. O núcleo de repressão, o NUROC, né, foi quem deflagrou isso. Houve a prisão de 31 pessoas. Olha só por que é que eu elaborei o projeto de lei de responsabilidade partidária. 31 pessoas foram presas na Operação Derrama em 2013. Entre eles, 10 ex-prefeitos capixabas. Ora, se um prefeito é preso, se ele tem o direito político suspenso e se ele está vinculado a um partido político, quanto foi desviado aqui? Vamos ver. Quanto é que foi desviado? Não diz quanto é que foi desviado aqui na matéria, né? Não diz, mas, sim, tá aqui, ó, 50 milhões de reais nas prefeituras envolvidas. Aí, por exemplo, o partido União recebeu 700 milhões de fundo partidário, né? Em cima, nacional. 700 milhões. Então, pagar uma dívida de 50 milhões é algo altamente possível. Muito bem. Né? Então, se ele recebeu quanto? Recebeu 700 um milhões. Pouco mais de 700. Vamos dar 700. Então, seria mais 650. Não, tudo bem. Mas né? veja bem, mas aí o prefeito de uma cidade pequena aqui do nosso interior não vai ter 50 milhões de reais para devolver para o erário público, não. Claro. Então, quem vai devolver no lugar dele? O partido.
O partido vai devolver os 50 milhões que ele roubou, porque de algum modo o partido se beneficiou. Eu não acredito em ato de corrupção praticado pelo executivo ou por qualquer membro. Eu não acredito em ato de corrupção praticado sem que o partido de algum modo tenha anuência com ele. Ou por ação ou por omissão, ou finge que não vê. De algum modo o partido político se beneficia. Eu não acredito. Portanto, o partido político tem que responder, junto com o candidato eleito. Veja bem, olha só. Doutora, aqui pois não, desculpa. O que acontece? Vamos supor lá que o presidente do partido avaliou o candidato e realmente era um candidato bom, né, no ponto de vista do presidente, né? Passou pela convenção, aprovou, essa pessoa chegou lá no executivo, né? Por alguma razão encheu os olhos, se desviou do caminho, foi para um caminho tortuoso, escuro, e ali, né, pegou um dinheiro que não era dele. O presidente do partido, ele tem algum poder de intervenção para tirar esse presidente, ou, não sei, denunciar, mas manter, porque o presidente do partido, ele tem interesse em manter a cadeira para o partido, né, que ele consiga mexer o candidato mantendo a cadeira, ou isso não é possível? Para mim é dever do presidente do partido, primeiro que o partido deve ser o primeiro fiscal de todo o trabalho desenvolvido pelo seu candidato eleito. Primeiro fiscal tem que ser o partido, depois é o Tribunal de Contas, depois são os conselhos, depois. Primeiro é o partido. O partido tem que fiscalizar, tem que ser duro e controlar e agir preventivamente para impedir que o ato de corrupção aconteça durante a gestão daquele candidato eleito. Não sendo possível e advindo o fenômeno criminoso da corrupção, a primeira coisa que o partido político precisa fazer, na pessoa do seu presidente, é expulsar aquele candidato do seu partido, denunciar o crime. Mas ele continua com a cadeira, o partido, ou não? Ele perde? Se o candidato praticou o crime vinculado àquele partido, ele perde. Então o presidente, ele não denuncia porque ele também perde. Tipo assim, para ele não é interessante. Ele fecha os olhos e finge que não está vendo a corrupção, por exemplo, para manter a sua cadeira. Ou não? Olha só, é uma questão complexa aí. Deixa eu ver se eu compreendi. Primeiro que eu não acredito que um partido político, sinceramente, historicamente, eu não acredito que um partido político vai denunciar o candidato eleito. Sim, até porque ele é isento, né, dessa responsabilidade. Ele não vai fazer isso, porque ele usufrui disso. Tá certo? Ele usufrui. Certo. Ele usufrui. Ele é copartícipe. Né? O partido político, ele obra em parceria. É isso que eu estou querendo dizer. E se ele não atua em parceria direta por ação, ele tem responsabilidade por omissão. Ora, se o partido político, vamos trabalhar essa hipótese no multiverso. Agora está em moda, né? Porque realmente trabalhar essa hipótese, admitindo que ela seja real e que ela possa ocorrer, realmente uma possibilidade raríssima. Mas vamos trabalhar essa hipótese. O partido descobriu que o prefeito está desviando dinheiro lá na cidade tal. O partido vem, então, e ele mesmo vai lá e faz a denúncia, vai no Tribunal de Contas, vai lá, olha, ele está desviando dinheiro. Aliás, até que acontece isso aí. De vez em quando a gente vê um vereador, alguém dizendo que o dinheiro está sendo mal aplicado. E aí o Tribunal de Contas vai investigar. O Tribunal de Contas investiga e vê que realmente houve o desvio. Ora, se o partido faz isso no começo, é capaz de você ter condição de reaver esse dinheiro de volta. Primeiro você trabalha de modo proativo, você paralisa a continuidade do processo de expropriação, do processo de dano, do prejuízo. Você paralisa aquilo ali. Então, isso moralmente para o partido seria maravilhoso. Sim, sim. Né? Então, porque o partido aí, num caso desse, penso eu, que ele estancando o prejuízo, estancando a sangria, ele não perderia a cadeira, porque ele agiu de modo legítimo e moralmente correto.
Bacana. Vamos continuar aqui? Vamos. Olha só, para a gente entender por que é que eu elaborei essa lei, né? Depois nós tivemos aqui, entre 2007 e 2011, olha só, pastor, aliás, abril de 2012, deflagrada pelo Ministério Público, uma operação chamada Operação Camaro, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Operação Camaro, olha só, isso é fraude e recuperação de créditos tributários em 98 prefeituras do país, sendo 33 no estado do Espírito Santo. Isso envolveu um valor pequeno de 245 milhões de reais. Olha que coisa absurda. Só aqui no Espírito Santo estimou-se um desvio de 49 milhões de reais. 49 milhões de reais. O que uma prefeitura faz com 49 milhões de reais? Né? Nós temos aí prefeituras pequenas do interior do estado, como talvez Ibatiba, que o orçamento do município todo é 3, 4, 5 milhões de reais. Ou o orçamento da saúde, é como se 3 fosse milhões um ano de de reais. orçamento desviado. Um ano de orçamento de uma prefeitura desviado, né? Olha só, então, e quem é que estava no meio? Prefeitos, procuradores, né? Desviando dinheiro na Operação Robusta, né? 13 pessoas foram presas. 13 pessoas foram presas, inclusive pessoas envolvidas, por exemplo, com o setor de rochas ornamentais, um setor riquíssimo, milionário aqui no nosso país. Nós sabemos que o nosso setor de rochas ornamentais exporta aí para o mundo inteiro, né? Então, a questão é essa. A corrupção, nós temos corrupção em todos os níveis sociais. Uhum. Isso está já sendo relativizado, né? E eu não gosto quando falam assim, por exemplo, mas é o jeitinho brasileiro, não tem? Sim. É o jeitinho brasileiro. Nós temos corrupção dentro de todas as instituições, nós temos corrupção dentro do futebol, nós assistimos aí, né, os desmandos, os desvios de financeiros, por exemplo, na FIFA, né, nos clubes de futebol. Nós temos corrupção miúda correndo nos corredores dos hospitais, das universidades, das escolas. Nós temos corrupção nos ministérios. Olha só, nós temos aí inúmeras denúncias, por exemplo, de favorecimento e de corrupção dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, facilitando o ingresso de alguns medicamentos sem evidência científica comprovada, dentro do rol de medicamentos distribuídos no SUS. Olha só, revista Veja, terrível. Novembro de 2021. Polícia Federal deflagrou Operação Raros com o objetivo de reprimir fraude que envolve entrega de medicamento de alto custo adquirido com dinheiro público para pessoas prestadoras de doenças raras em ações judiciais. Quem nomeou o presidente ou o coordenador geral da Anvisa? Ele está vinculado a quem? Quem é responsável por isso? Qual a indústria farmacêutica que está patrocinando isso? Olha, você sabe que depois da indústria bélica, né, a indústria que produz armas de guerra, a indústria mais potente do mundo é a farmacêutica. É a indústria farmacêutica. Aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, se não me falha a memória, porque agora eu estou sem aqui os indicadores e é muita informação, mas se não me falha a memória, em 2020 ou 2021 agora, nós tivemos um custo de mais de 61 milhões de reais com ações judiciais só para medicamentos. O orçamento da farmácia estadual está em torno aí entre 140 e 150 milhões de reais para o ano. 61 milhões de reais, quase 50% ou 40 e tantos por cento, foram destinados para pagar ações judiciais.
individuais, medicamentos de alto custo, muitos medicamentos sem evidência científica, muitos medicamentos importados. Uma onda aí que está crescente agora é o canabiol. Canabiol, para quem tem epilepsia ou outros problemas. Então, é o canabiol, que é a matéria-prima extraída da maconha. Esse produto é importado. E os médicos prescrevem que querem aquele produto importado. Eu atendi outro dia no meu escritório. Então o médico está contribuindo com essa... Olha, nós precisamos dialogar muito. Nós precisamos dialogar muito com os médicos, dialogar muito com os juízes, dialogar muito com os usuários, dialogar muito com a Secretaria de Saúde. Porque alguma coisa precisa ser feita urgentemente. Essa onda de judicialização, ela não pode continuar, porque isso compromete o orçamento público. Nós precisamos ver a causa. Queira Deus que realmente todos esses processos ajuizados sejam legítimos e que realmente o cidadão precise daquele medicamento, porque o cidadão ele tem direito realmente, se o medicamento que ele precisa, a atenção de saúde que ele precisa não está disponível dentro de uma política pública, ele tem o direito de buscar o Poder Judiciário, né, para socorrê-lo naquela necessidade. Agora, é isso mesmo? Eu me pergunto com que autonomia um magistrado determina que o Estado entregue um medicamento que custa R$1 milhão, R$1,5 milhão, 11 milhões de reais. Nós temos um medicamento para tratar uma doença em criança, que é um nome complicado, mas